Eu estou dando passos, toda vez que eu dou um passo, o chão se materializa, mas até eu dar o passo, eu não estou vendo o chão. Aí eu fiquei assim, igual de outra volta. Ué, Deus, e aí? Qual foi? Vou estar sem trabalho, eu não tomaria essa decisão. São algo e tirou também algo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é totalmente diferente do convencional, não é dica de viagem, não é alguma viagem que eu estou fazendo, eu estou no meu quarto, um cenário totalmente intimista e improvisado, porque eu tô aqui com uma tela que ainda não tem quadro, não está enquadrado, mas eu coloquei aqui para lembrar que eu preciso fazer. Bom, hoje eu quero contar um pouco sobre como eu cheguei até aqui, por que eu tenho gravado vídeos, por que eu tenho feito propagandas sobre a minha próxima aventura, né? Se Deus quiser e assim permitir, eu vou viver. Deus, ele colocou eu num cenário totalmente diferente do ano passado. Ano passado eu estava trabalhando no mundo corporativo, eu era gestora de pessoas, né? Eu tinha uma equipe e hoje eu estou vivendo uma vida muito louca e posso ser julgada por muitas pessoas sobre isso, mas eu estou vivendo um passo de cada vez, o que Deus quer. Não tem como falar sobre mudança de ano, de vida, se eu falar de Deus, gente. E é isso que eu quero dizer e trazer nesse vídeo, tentar trazer para vocês como que eu ouvi a voz de Deus e o que eu senti quando eu percebi que eu precisava ter a mudança, que dentro de mim estava clamando por essa mudança, né? Em 2024 eu fiz uma viagem para a Europa e quando eu voltei totalmente deprimida. Porque eu voltei pro meu trabalho, eu olhei aquilo me olhou, eu falei, gente, eu não tô conseguindo mais. Já não foi a viagem, tá, gente? Já existia uma insatisfação há muito tempo que eu negava e eu não queria resolver essa insatisfação, né? E aquilo vai acumulando, aquilo vai se arrastando e quando a gente vê, a gente percebe que tá perdendo tempo, né? Então foi isso que aconteceu em 2024, em julho mais ou menos, eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu não posso mais perder meu tempo, preciso fazer as coisas da maneira que o Senhor quer. E eu lembro que na época, Deus colocou no meu coração algo e tirou também algo. Primeiro, ele colocou no meu coração o desejo de fazer um intercâmbio. E tirou algo que seria o desejo de crescer dentro de um ambiente empresarial. Tipo, crescer para um novo cargo, crescer e fazer acontecer as coisas ali. Como eu sempre fui muito ambiciosa em realizar as coisas no mundo corporativo. Mas foram essas duas coisas que aconteceram. Ele tirou esse desejo e o meu brilho no olhar pelo meu trabalho e colocou um desejo de fazer algo novo, que foi o intercâmbio. Deus usou essas duas situações porque eu sempre fui muito controladora e eu sempre quis ser muito independente. Então, o fato de pensar que eu vou estar sem trabalho, eu não tomaria essa decisão se eu não tivesse algo em troca, entendeu? E aí foi o que aconteceu. Ele colocou no meu um desejo muito grande de fazer o intercâmbio, fui atrás, paguei matrícula. Ele se manteve ali, Deus, eu estava sentindo que era para ser, E aí, na virada do tempo, né, que eu tinha um tempo ainda para entregar meu cargo, ele mudou a situação. Então, quando eu fui falar com meus gestores sobre a minha saída, que eu queria sair, eu pedi para ser mandada embora, porque eu precisava um pouco daquele recurso de uma rescisão, né? Me propus ficar um tempo bom para organizar todas as situações, tudo que eles precisavam, e depois eu sairia. Então, quando aconteceu de quase chegar no período de sair, Deus falou que não era para fazer o intercâmbio. Aí eu fiquei assim, igual de outra volta. Ué, Deus, e aí? Qual foi? Sim, Deus falou por várias vezes que não era para ir, que eu estava sendo como Jonas, que eu estava fugindo do propósito. E aí eu pensei, meu Deus, e agora o que eu faço? Volto atrás e falo com eles que eu não vou sair mais, que eu não vou fazer mais o meu intercâmbio, ou eu mantenho essa situação? Então, no momento eu tive paz de manter a situação para ver o que dava. Falei, no máximo eu vou tirar um mêsinho de férias e logo Deus vai abrir a porta e eu vou trabalhar em outra empresa. Foi o que eu pensei. Bom, saí lá em dezembro de 2024, saí da empresa, teve despedida, foi a coisa mais bonita do mundo. E quando começou o ano, em janeiro, eu falei, olha, eu tenho janeiro para descansar, até conversei isso com a minha terapeuta, ela falou, não, tem um tempo de descanso, né, umas férias. Eu estabeleci um prazo,
que em janeiro, final de janeiro, eu procuraria novamente emprego, abriria o meu LinkedIn, ia atrás, enfim. Deu janeiro completo, e aí fechou janeiro e Deus falou: não, você não vai atrás de trabalho, você vai fechar o seu LinkedIn por um período sabático. E eu fiquei, Deus. Bom, tudo isso aconteceu muito rápido, né? E eu falei, Deus, tudo bem, eu entendo que não é o momento de procurar outro trabalho, eu vou dar mais esse tempo de descanso. Então foi um tempo necessário, realmente eu precisava organizar a questão de saúde, eu estava com algumas vitaminas baixas no meu corpo, como ferro, vitamina D, estava tudo desregulado, a minha B12 desregulada. Então, em janeiro eu cuidei de tudo isso, da minha saúde, da minha mente, né? Tinha terapeuta também, que me apoiou muito. E quando chegou fevereiro, eu falei, e agora, né? Vou atrás de trabalho. E aí Deus, né, como eu já disse, falou não. E eu fiquei esperando uma resposta. Aí do nada, em tempos diferentes, Deus usou uma pessoa, duas pessoas, para falar que me enviaria e que era para me preparar. E eu fiquei assustada com aquilo, obviamente. Eu falei, e agora? Será que eu entendi errado o comando do intercâmbio? Deus, em todo tempo, ele está falando com a gente, mas o problema é que a gente não consegue ouvir ele. Porque a gente é ansioso, a gente é controlador, a gente quer viver nossa vida como a gente quer, né, da maneira que a gente quer. E Deus, em todo instante, está dando sinais, está dando uns empurrãozinhos para levar ao caminho que ele quer. E eu não conseguia ver esses sinais, porque eu fiquei desesperada. Eu falei, não, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso correr atrás, eu preciso... Eu fico mexendo no cabelo, gente, porque às vezes eu fico nervosa. E pra mim é novidade gravar vídeos, tá? Enfim. E então eu percebi que eu não conseguia ouvir a voz de Deus direito naquele momento. E eu falei, meu Deus, e agora eu preciso então fechar o meu apartamento, voltar para casa dos meus pais para reter o maior recurso possível que eu preciso, né, para esse período, né, para me manter. Então a todo tempo Deus, ele não tinha a oportunidade de fazer um milagre. Ele não tinha a oportunidade de mostrar o poder dele e quem controla ele. Ele não conseguia ver a minha dependência nele, porque eu não dava tempo para isso. Em todo tempo eu tinha um plano. Um plano A, um plano B. E eu não conseguia descansar. E foi quando Deus, ele começou a mostrar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu percebi que depender dele é entender que tem tempo para todas as coisas. Isso é fato. Isso que eu tô falando talvez seja até repetitivo, mas faz muito sentido na minha cabeça. Porque logo depois a minha irmã, ela precisou de mim e do meu apartamento. Então eu entendi que se eu tivesse entregue lá naquele momento que eu me desesperei, então eu teria perdido a oportunidade de ajudar a minha irmã no momento que mais ela precisaria de mim. E então eu percebi que nesses primeiros meses de 2025, a minha ida para qualquer lugar seria algo muito ruim, porque muitas coisas aconteceram e eu estaria muito aflita do outro lado em qualquer lugar do mundo. Então Deus sabe o que é melhor pra gente, o futuro que ele tem melhor pra gente, e a gente não imagina, a gente fica igual criança, né, chorando, mimada, né, falando, eu quero viver isso, mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E nesse tempo certo para todas as coisas surgiu a oportunidade de viver uma viagem missionária. Eu estava num culto e foi anunciado que estava recrutando pessoas para isso. Eu fiz todo o cadastro, tudo foi direcionado certinho, tudo pela igreja mesmo que eu frequento. E aí surgiu também outra viagem que foi para o Rio Grande do Sul, a recente que eu fiz. E aí eu fui entendendo, nossa, quanta coisa eu perderia se eu tivesse feito esse intercâmbio. Então eu dou graças a Deus por ele ter falado não para mim naquele período. Eu realmente precisava ter ficado e permanecido aqui. E tudo aconteceu, e Deus me manteve, Deus me deu recursos necessários para viver até mesmo meus sonhos de viver uma viagem para Gramado, junto com a minha mãe. Eu também vivi essa viagem missionária do Rio Grande do Sul, então assim, eu estou muito realizada. E agora vem o desafio, que é a África do Norte. Eu estou fazendo essas propagandas, né, nas minhas redes sociais, pedindo esse apoio, até mesmo para que tenha engajamento e que minhas redes sociais vão mais distante, né, acaba indo para pessoas específicas.
É um trabalho de formiguinha, inclusive aqui no YouTube. Então, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, que você está ajudando uma missionária. E eu também tenho proposto, né, alguns sorteios, né, rifas solidárias, para que eu consiga fechar o valor necessário. Mas o tempo está esgotando, o meu tempo é bem curto para essa viagem. E eu temo em não conseguir. Isso é verdade, gente. Eu tô bem, assim, ansiosa, com muito medo. E se acontecer essa viagem, eu vou tentar documentar o máximo que eu conseguir aqui no meu YouTube, no meu canal. Isso vai ser muito bom, porque é algo que eu sempre quis, né? Documentar viagens, viver em lugares específicos, viver em comunidade, com locais, em qualquer lugar do mundo. Isso está dentro do meu coração, essa chamada sempre esteve. E agora eu tô tendo a oportunidade de ir. Só que eu não tô tendo tempo necessário. Eu não consegui esse tempo necessário para me organizar o suficiente, porque, como sempre, já expliquei, eu sou muito controladora e eu quero as coisas tudo certinho, organizado e tudo muito bem feito. E por conta disso eu sofro um pouco, né? E eu tô percebendo que o meu tempo tá esgotando. Talvez essa viagem não aconteça, mas até esgotar o meu prazo, eu vou tentar. Então, se você me apoia nessa viagem, se inscreva, clica no link do meu canal, lá tem a minha biografia, tem a minha rifa também, então vocês podem me ajudar de alguma forma. O prazo é muito curto. Se acontecer essa viagem, vai ser bênção. Essa viagem ela é um preparo, na verdade. Eu vou para a África do Norte. Lá eu vou aprender o árabe e vou aprender toda a cultura local. Então, para mim, é algo assim que eu estou muito animada e muito ansiosa para viver. Mas, como eu disse, depende de muitos fatores, né? Se eu não conseguir agora, eu tenho outros prazos e até o ano que vem. Mas eu estou tentando e fazendo o possível que está no meu alcance para tentar ir este ano. É um desafio muito grande para mim. Eu sempre pensei assim, enquanto eu estiver solteira e livre, né? Eu falo assim, sem filhos, sem uma família, eu consigo tomar decisões como esta. Depois fica um pouco mais difícil. Então eu falei, é o momento de viver coisas novas. E eu estou aqui vivendo coisas novas. E a ideia do canal, a ideia de gravar vídeos, fazer vídeos como este, inclusive, é tudo teste, é tudo aprendizado, porque eu sei e Deus pediu para fazer tudo isso. É Deus, gente, Deus acima de todas as coisas. É loucura para todo mundo, é julgamento, não tem idade mais para isso, mas na verdade é viver algo que é novo. Às vezes a gente fica pedindo para Deus, eu quero viver algo novo, eu quero viver uma nova história, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. Mas na hora que o novo acontece, a gente não imagina o quanto custa viver o novo. Às vezes custa julgamento, às vezes custa dinheiro, às vezes custa o nosso tempo, a nossa idade. A gente não imagina o quanto custa para o outro viver certos sonhos. E tem custado muita coisa para mim. E eu não sei se esse canal vai dar certo, se vai engajar, eu não sei lá na frente. Mas eu tô tentando. É a mesma coisa, eu não sei se realmente vai dar certo essa viagem, mas eu tô tentando. Eu estou dando passos, cada vez que eu dou um passo, o chão se materializa, mas até eu dar o passo, eu não estou vendo o chão. Eu não sei se vocês entenderam a minha lógica, mas eu estou vivendo pela fé, literalmente. E isso é muito doido. Porque muita gente fala assim, mas por que você não vive uma vida normal como os seus irmãos? Por que você não vive uma vida normal como qualquer outra pessoa que trabalha, estuda, casa, tem filhos? Gente, eu tentei. Eu trabalhei, eu fui atrás, eu estudei, eu corri atrás de tanta coisa. Tentei vários relacionamentos, nunca deram certos. Porque eu tava fazendo da minha maneira. Então, quando eu entrego o controle para Deus, ele vai fazer da maneira dele. E a melhor coisa que acontece na minha vida é que seja feita a vontade dele mesmo. Porque toda a minha vida eu tentei controlar e fazer tudo do meu jeito, e agora eu tô dando chances realmente de viver o novo. Então, pode ser que realmente esse caminho me leve para um outro país, pode ser que eu viva realmente aquilo que eu tenho expectativa, pode ser que não, pode ser que eu volte a trabalhar a qualquer momento. E a minha expectativa é que Deus faça o querer dele. E agradeço se você chegou até aqui nesse vídeo. Deixa seu comentário, deixa seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Esse é mais um dos conteúdos que eu tenho publicado aqui. Eu sou apenas uma amadora, uma aprendiz de blogueira.
E deixa seu comentário o que achou, se você se identifica de alguma forma. E vamos ver até onde eu vou e o que Deus tem para mim. Eu vou tentar trazer tudo aqui no meu canal. Ah, esqueci de uma coisa. Vou deixar no comentário fixado o link que dá acesso à rifa que eu estou promovendo e toda a minha biografia, se você quiser saber mais. Tchau, tchau!